Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Magno aqui mais uma vez. De novo, com Alessandro Wink, nós estamos trazendo aqui, hoje, Guia de Aprendizagem TEI 2022. Só relembrando, já demos início aí a uma trilha formativa dedicada aí às PEIs. No canal, já colocamos lá para as PEIs de ensino integral essa possibilidade aqui. E na época, Alessandro, o que é que nós já abordamos aí para o pessoal? Orientação de estudos e nivelamento. Foi o tema da nossa trilha passada. Perfeito. Então, hoje nós vamos estar continuando a formação, só que agora vamos tratar especificamente de guia de aprendizagem TEI, e isso vai servir aí para os trabalhos, né, dos coordenadores, da própria diretoria de ensino, dos professores, os estudantes também que queiram se inteirar aí de todo esse processo. Então, é uma oportunidade. Vídeo rápido, a gente não vai passar de 30 minutos aí, para poder trazer informações bem pontuais para cada item TEI que a gente precisa fazer dos estudos aí. Um abraço a todos, estou aqui acompanhando, daqui a pouco sobe a edição para vocês. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, boa formação aí. Alessandra, com você? Obrigada, Carlos. Olá, pessoal. Nas escolas, né, nós estamos fazendo alguns acompanhamentos e a gente tem visto que há uma defasagem aí com relação ao guia, né? E por isso que nós resolvemos fazer uma trilha, né? Para que vocês possam entender como é que funciona, o que é para ser colocado e não ter mais nenhum equívoco, né? E a gente vai começar, então, com o conceito, né, do guia de aprendizagem, né? O que ele é, né? Na verdade, ele é um recurso metodológico, tá? Que destina a orientar processos de planejamento e acompanhamento pedagógico de maneira objetiva, em 3 âmbitos distintos: professor, estudante e família, tá? Então, esse guia, ele tem que estar à disposição do estudante, da família. Você pode colocar ele na rede social, você tem que colocar ele a qualquer lugar visível, né? E que a pessoa possa pegar e possa ver o que ele vai aprender naquele bimestre. Pode passar? Olha, Alessandra, não tínhamos combinado isso, mas quando você citou aí rede social, pessoal, qualquer condição aí, qualquer necessidade que vocês tenham com relação à tecnologia, entre em contato aqui, eu darei o suporte para vocês. Nós temos lá o canal do YouTube, nós temos os sites oficiais das unidades escolares, algumas já criaram sites, nós temos os Padlets, nós temos os e-mails institucionais dos estudantes, Google Sala de Aula. Então, esse é um dos, entre os vários, que a escola pode estar adotando dentro do seu melhor conforto. Então, Alessandra, de vez em quando, alguns pontos aí eu vou estar entrando aqui, justamente para poder trazer, né, essa possibilidade. A pessoa, poxa, mas a gente não tem um site, como é que a gente faria isso? Então, na tecnologia, eu daria suporte para vocês também. É isso, Alessandra? É isso mesmo, né? Dando continuidade, a gente tem que lembrar que o guia, o que é importante se colocar? As habilidades, a competência, né? Qual é o objetivo desse guia? Olha lá, orientar objetivamente o processo de ensino e aprendizagem, indicar, sugerir e orientar as atividades que serão desenvolvidas no bimestre, sugerir atividades complementares e temas transversais, subsidiar indicadores de desenvolvimento do currículo paulista para resultados e dificuldades, contribuir com o estudante em seu protagonismo no acompanhamento do seu desempenho e manter seriam os pais, alunos e comunidade em contato com as ações desenvolvidas na escola, tá? Então, esse é o objetivo aí do guia de aprendizagem. Por que você precisa utilizar o guia de aprendizagem? Esse guia, ele apoia a gestão dos processos pedagógicos na obtenção de resultados pretendidos na formação dos estudantes. O guia, ele é público, tá? Então, por isso que eu falei ali atrás,
né? Os guias eles devem estar disponíveis para consulta por toda a comunidade escolar. Ele é um documento público, por isso ele tem que estar à disposição, assim como a agenda, que aí esse é um outro tema que a gente vai vir aí na nossa próxima trilha. Já fica o tema aí, hein, Carlos? Então, como que eu vou fazer isso? Na escola, a gente ou coloca o mural, né? Ele tem que estar visível. O aluno, ele precisa ir lá, pegar o guia e saber o que ele vai aprender naquele bimestre, tá? Redes sociais como Facebook, Instagram, ou seja, você pode esgotar tudo. Ele pode estar num portfólio, num Padlet, blog, site, grupos de WhatsApp, Telegram, ou seja, vocês perceberam aí que ele tem que estar pronto também, logo no comecinho do bimestre, e à disposição de toda a comunidade escolar. Isso é muito importante. Voltei, Alessandra. Não aguento, você sabe disso, né? Quando você fala assim, ele tem que estar disponível para todos os estudantes, a gente tem um recurso importante lá na sede, que cada professor, ele pode estar buscando lá, em suas turmas, os e-mails, ele tem como filtrar todos os e-mails institucionais dos estudantes, seja Microsoft, seja Google. Então, ele pode copiar essa lista e enviar, disparar, não é, de uma vez só, todo esse material para os estudantes. É uma forma também, né, de você manter aí digitalmente aí a entrega para o seu estudante. Então, ele vai automaticamente aí para os e-mails, você precisa apenas copiar essa lista e disparar de uma vez só para todos os estudantes, para todas as suas turmas, tá bom? Fica essa dica também, Alessandra. Bem lembrado, Carlos. Esse daí é um recurso que a gente utiliza bastante, né, e que funciona, tá? Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é tudo que funciona. Então, quem são os responsáveis na escola por esse guia? O PCG e o diretor na escola, ele vai acompanhar e monitorar os guias de aprendizagem. Quem faz esse guia? Os professores nos componentes curriculares, cada um na sua área. O professor vai planejar, executar, acompanhar e monitorar. Se ele ver a necessidade de uma retomada, de uma revisão, ele é que vai fazer, ele que vai planejar e vai executar. O PCA, nas áreas de conhecimento, ele vai validar esse guia, acompanhar e monitorar. Os líderes de turma, né, ele vai validar e vai acompanhar. Né? Isso é muito importante quando a gente fala dos líderes de turma, porque eles são os primeiros a pegar esse guia na mão. Ele que vai olhar, vai analisar, vai saber o que vai ser colocado para ele aprender nesse bimestre, né? No bimestre que está ali. E ele vai passar isso para a turma. Por isso que existe a figura lá dos líderes de turma. Olha lá, a validação e acompanhamento desses guias. Os líderes de turma, com o acompanhamento dos colegas de classe, farão o acompanhamento e validação da aplicação do planejamento nos guias. Tá? Por isso que é muito importante que uma cópia fique com os líderes de turma, de cada sala. Tá? Então, esse guia, ele não é simplesmente um documento que eu faço no Word, envio para minha PCA e morreu ali. Não, ela precisa pegar, validar, ver se está de acordo com o documento que a gente vai falar item por item, como deve ser preenchido. Tudo ok, ela vai validar e ela precisa colocar isso à disposição. Voltei de novo, Alessandra. E quando você fala assim, olha, um documento que você precisa validar, que o outro precisa checar se está tudo ok. E existe também uma ferramenta legal lá da Microsoft ou da Google também, que você pode abrir o seu documento no formato Word ou no Word da Google, e você pode compartilhar isso online com o e-mail do outro coordenador,
E você pode, ao redigir ali, ele também pode fazer alguma alteração, fazer uma construção. Correção, né? Também. Fazer a correção, ou assinalar ali os pontos que seriam de observação para uma possível alteração ou adequação. Então, essa ferramenta evitaria aquele problema, né? Eu preciso imprimir toda vez, eu preciso mandar, a pessoa vai lá, rabisca, devolve. Então, você pode também acelerar esse processo digitalmente, compartilhando esse arquivo online e deixando livre para edição da outra pessoa que vai ter que validar esse documento. Ela faria as observações, você faria as adequações, pronto, esse documento já está, né, pronto para ser utilizado aí. É isso, né? Isso mesmo. Inclusive, o ano passado eu era PCA de humanas, né? E uma das ferramentas que a gente utilizava era exatamente o Word, né? Do Microsoft. A gente compartilhava, né, com os professores para que a gente pudesse validar primeiro, né? Para não ter aquela, né, um monte de papel. Depois de validado, tá tudo ok, a gente fazia a impressão, fazia em forma de caderno mesmo, né? Que eles pudessem folhear e olhar o que eles iam aprender naquele bimestre. Aí nós temos aí o planejar, executar, checar e agir, que é o quê? O PDCA. Nos guias, nós precisamos, primeiro de tudo, planejar. Como que eu vou planejar? Primeiro, eu preciso participar de uma formação sobre o guia de aprendizagem. Eu preciso entender o que ele é, qual é o objetivo dele, o que vai ser feito e como executar. Depois, feito isso, eu continuo planejando, que é como analisar o currículo. Então, eu preciso pegar o currículo paulista, o currículo em ação, e fazer um compilado ali do que eu vou colocar no guia, né? E realmente fazer ali o que é necessário para aquele bimestre, né? E ele tem que ter as habilidades, as competências, vocês vão ver que precisa ter objetivo, objeto de conhecimento. Então, ele vai fazer toda essa análise para depois começar a elaborar o guia de aprendizagem. Aí ele vai definir quais são os indicadores e formas de monitoramento desses guias. Como eu vou, né, verificar se isso está seguindo de acordo com o que eu planejei, né? Depois de tudo isso feito, nós vamos para o fazer, o executar. Como eu vou executar esse guia de aprendizagem? Alinhar e validar, primeiro. Depois, executar e monitorar os guias da escola, ou seja, são todos. Analisar os resultados do guia de aprendizagem, isso é checar, tá? Então, eu vou checar se aquilo que eu passei, ele está funcionando, ou se eu vou ter que retomar, vou ter que fazer uma revisão, tá? Então, é nesse momento que eu vou verificar o que eu vou fazer posteriormente. Depois que eu analisei os resultados dos guias, eu vou analisar a influência, né, nos resultados da BNCC e vice-versa. Como que eu vou fazer tudo isso, né? Eu vou verificar se o aluno, ele aprendeu aquela habilidade, aquela competência, se eu vou ter que retomar ou não. Se eu tiver que retomar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou agir. De que forma? Discutir as metas não atingidas ou ações não realizadas, compartilhar boas práticas e pontos de atenção. Quando eu falo aqui retomar, né, as metas não atingidas, às vezes o que acontece? No guia se coloca um monte de coisas lá. Como, por exemplo, eu coloco todos os temas transversais, eu coloco todas as competências socioemocionais, mais as habilidades que eu preciso trabalhar. Será que num bimestre eu vou conseguir dar conta de tudo isso que eu coloquei lá no guia? É isso que a gente está fazendo esse vídeo, né, para que vocês entendam que vocês precisam fazer o guia
com consciência, né? Com consciência, coerência e aquilo dentro daquilo que eu realmente posso fazer naquele bimestre. E aí nós temos um modelo do guia. Aqui nós vamos começar a entender como que eu devo preencher esse guia. E aí vocês têm o primeiro campo lá, vocês têm a escola, professor, componente curricular, ano, série, bimestre. Ali eu vou preencher com os dados da escola, né? O componente, a turma e o período que eu leciono. O campo abaixo, escrito justificativa, o que ela é? Eu vou descrever a importância de se trabalhar os objetos do conhecimento elencados. Então, eu vou lá no currículo em ação, né? E lá você tem a justificativa. Então, você não precisa elaborar, ficar 2 horas lá pensando no que eu vou escrever aqui nesse campo. Não, eu vou lá no material, eu retiro de lá de dentro, né? O que eu quero que o meu aluno aprenda nesse bimestre. Aí nós temos aí os objetivos. O que são os objetivos, né? Quais os objetivos eu vou estabelecer que eu traço para essa unidade didática? A redação deve ser simples, direta, a sua elaboração a partir da leitura do currículo paulista. Então, se ele não lê o currículo paulista, não verificar o currículo em ação, ele não consegue preencher esse guia. Porque tudo é baseado no currículo paulista. Objetos do conhecimento, que era anteriormente chamado de conteúdo, né? Nesse item deve apresentar os objetos de conhecimento, a base para as habilidades e competências a serem trabalhadas no bimestre. Onde que eu encontro isso? No currículo paulista, tá? Tá tudo no currículo paulista. Lá vocês vão olhar direitinho lá, tem tudo. Situação de aprendizagem e habilidades. Aqui eu vou apresentar a habilidade e eu preciso descrever essa habilidade que vai ser trabalhada. Tá? Sempre de acordo com a matriz de habilidade e o organizador curricular, que é o currículo paulista, matriz de habilidades e o currículo em ação. Então, eu vou usar esses 3 para poder elaborar aí a situação de aprendizagem e habilidade. Aí eu vou voltar um pouquinho, tá? Os objetivos, a gente precisa entender, perceber, né? A gente vai usar os verbos lá. O conhecimento, por exemplo, preservação da biodiversidade, fluxo de matéria de energia. Então, eu vou colocar esses objetos de conhecimento aqui, tá bom? E a situação de aprendizagem e habilidade, você vai colocar a habilidade, vai ser trabalhada, e a descrição dela. Todas que forem trabalhadas no bimestre, você vai colocar neste campo. E aí nós temos aí as competências socioemocionais. Muita gente coloca aqui todas as competências e ainda vai e coloca o conceito. Não há necessidade disso. Eu só vou colocar a competência socioemocional que eu achar pertinente dentro do meu, da minha situação de aprendizagem, dentro do meu objeto de conhecimento, tá? O que eu vou trabalhar, então, nessas competências socioemocionais? Pode colocar o slide 11, né? Esse daqui. Esse slide e essas competências vocês têm aí dentro do currículo de vocês. Então, por exemplo, o 6º ano, ele vai trabalhar a amabilidade, empatia, respeito. Então, no meu bimestre, então eu vou trabalhar empatia, né? O que é essa empatia? Né? O que é o respeito? Eu posso trabalhar também, ó, tolerância ao estresse, autoconfiança, mas eu não vou colocar todas essas habilidades dentro do bimestre. Eu tenho que colocar aquilo que realmente eu consiga dar conta também. Não adianta colocar todas essas habilidades e não conseguir trabalhar.
Aí, depois das competências socioemocionais, nós temos os temas transversais, que aqui também é outro problema, né, que a gente encontra, porque quais são os temas transversais? Vocês vão ver, são vários, né, e muita gente coloca lá ética, saúde, meio ambiente, mas dentro disso, olha quanta coisa que eu preciso trabalhar. Se eu colocar lá no tema transversal ética, eu vou ter que trabalhar equidade, solidariedade, cooperação e repúdio a injustiças sociais, saúde, direito de todos, relação com o físico e social, ou seja, é um leque muito grande. Então, eu preciso sentar e pensar para elaborar o meu guia de aprendizagem. Eu preciso ver qual tema transversal que eu vou trabalhar naquele bimestre. Pode ser um, pode ser dois, isso é do professor. O professor, ele vai depois ter que dar conta disso, né? Ele falar, eu vou trabalhar saúde, vou trabalhar ética. Mas ele conseguiu trabalhar somente ética. O aluno, a comunidade escolar, porque o guia, ele é público, todo mundo está vendo, e ele não conseguiu trabalhar saúde. Então, ele vai lá e ele vai cobrar, né? Falou, eu estava esperando tanto, né, esse tema da saúde e não veio, não chegou. Então, para que vocês não tenham esse tipo de problema, você tem que elaborar o guia conforme a realidade de cada turma e da escola. Aí nós temos aí as atividades didáticas. Aqui são as estratégias que eu vou utilizar. Né? Autodidático, por exemplo, é uma pesquisa, tá? É algo que eu vou entregar para que ele faça sozinho. Didático cooperativa, é uma leitura compartilhada, tá? Qual é o maior problema nisso tudo? Que tem professor colocando, tá? Eu já vi, eu já peguei na mão, colocando como lousa, giz. Isso é um material, é um recurso, né? Ele não é uma atividade didática cooperativa, ele não é uma atividade complementar, tá? Mas aqui ele vai colocar aquelas atividades que eu vou precisar utilizar para que ele atinja as habilidades e as competências daquele bimestre. As atividades complementares é algo que eu vou fornecer além do que a gente tem no currículo, tá? Ou algo mais, assim, que você acha tem a necessidade de se colocar aqui nesse momento. Aí nós temos princípios e premissas. Qual é o objetivo, então, aqui, quando a gente fala dos princípios e premissas? A gente tem que lembrar que nós estamos formando jovens protagonistas, autônomos, solidários e competentes. E para que isso realmente aconteça, eu preciso saber qual o princípio e premissa que eu vou trabalhar, né, nesse guia de aprendizagem, nesse bimestre, e colocar lá. Os 4 pilares da educação, é a pedagogia da presença, é a formação continuada, a corresponsabilidade. Eu preciso entender, né, o que eu vou trabalhar para que eu consiga fazer com que esse jovem seja protagonista, autônomo, solidário e competente. E nós temos os valores aí. Qual é a valorização? Então, nós precisamos entender aí o que eu vou colocar em princípios e premissas. Elas estão aqui nesse vídeo que vocês estão vendo, nesse slide, vocês encontram o que é. E aí eu vou ver, de acordo com o meu currículo, de acordo com o meu guia, com a minha habilidade, o que eu vou estar trabalhando no bimestre. Aí nós temos os critérios de avaliação. Aqui, normalmente, nós temos problemas, né? Os critérios de avaliação, eles devem ser discutidos e definidos por componente ou para toda a escola. Deve ser claro e objetivo para o aluno. O aluno tem que entender o que como ele vai ser avaliado, de que forma ele vai ser avaliado. Né? Atividades quinzenais,
as AP, avaliação bimestral, autoavaliação. Então, aqui ele precisa definir quais são os tipos de avaliação e o aluno precisa entender como ele vai ser avaliado, tá? E, por último, aí nós temos as referências. Referência para o professor, que é, né, se ele utilizou o currículo em ação, se ele utilizou o currículo paulista, ele vai elencar aqui todo o material que ele precisou para elaborar o guia. Se ele pegou algo da internet, ele vai lá copiar e colar aqui o link da onde ele tirou aquilo ali. Para o estudante é a mesma coisa, só que o estudante os alunos vão utilizar o currículo em ação, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Ele vai utilizar o livro didático, mas que livro didático? Se coloca lá, volume 3, coleção de biologia, por exemplo, editora. Eu preciso descrever aqui qual é o livro que ele vai utilizar. Leituras, né? Que tipo de leitura que ele vai sugerir lá, né? Às vezes é uma leitura da revista super interessante, é um dicionário, então, ou é um site, então ele vai descrever aqui qual é a referência para o aluno. Com isso, eu fecho aqui, referente ao guia de aprendizagem. Espero ter ficado claro. Caso tenha qualquer dúvida, vocês têm aí a nossa referência, que eu estou deixando aí para vocês. O procedimento passo a passo. Na página 38 do passo a passo, vocês têm falando sobre o guia de aprendizagem. Vocês têm o caderno, né, os cadernos do PEI, nesse link, e os documentos que são necessários para a elaboração do guia de aprendizagem. Se vocês clicarem aí, vai aparecer todos os documentos necessários para que vocês façam esse guia, né? E esse guia, ele precisa ser público. A gente tem andado muito em escolas e esse guia, ele não está público. Espero ter colaborado, né, para todos. Caso tenha alguma dúvida, fica o nosso link, né, o nosso chat, e pode entrar em contato que a gente responde sim. Carlos, é com você. Isso mesmo, Alessandra, parabéns mais uma vez. Como a gente havia prometido, 30 minutinhos de vídeo, é isso sempre. Ale, só corta o microfone aí pra gente, um minutinho. 30 minutinhos de vídeo, a nossa ideia é essa. Lembrando aqui, de novo, a gente falou inicialmente, tá aí outra dica, né, que nós fizemos sobre a PEI relacionada às orientações de estudo e nivelamento. E como bem lembrou a Alessandra de novo, pense bimestralmente. Nós temos que não abraçar muitas coisas, são coisas pontuais, por isso esse eterno monitoramento, esse levantamento de dados. Procure utilizar bastante as plataformas dos sistemas digitais para ter essa celeridade e também a forma mais prática de você saber justificar aí por onde você está tirando os recursos, seja de nivelamento, seja de pontualmente aí atender a qualidade da aprendizagem dos estudantes. É isso, Ale? Ficamos por aqui então? E a dica da próxima, Ale, você tinha cantado aí. Eu dei a dica aí. Da agenda, né? Muito importante também. A gente está vendo que tem escola que está com um problema com relação à agenda. A gente vai falar na próxima vez sobre a agenda. Combinado? Perfeito. Então, pessoal, despedindo aí, um abraço a todos. Obrigado aí. Deixa no chat, nos comentários. A gente vai estar também fazendo uma tutoria online daquilo que seria sua dúvida, identifique a escola aí se possível, ou chame a gente aqui pelos números da diretoria. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigado, Ale. Obrigada, boa tarde.